O PROEJ é formado por inúmeras questões que, por vezes, você não consegue controlar. O aluno evade, ele desiste por inúmeras causas. E a partir do contato com o aluno, da troca de experiências, das leituras, eu fui vendo que o problema é muito mais complexo, que ele envolve outras questões, questões emocionais, questões familiares, envolve questões financeiras, sociais. É, o Estado falha, a sociedade falha, a família falha, o indivíduo falha, o professor falha. Então é um problema gigantesco, um problema que tem vários tentáculos e está em vários lugares. Quando eu cheguei ao CEP, o CEP estava passando pela transição, estava deixando de ser IERP e se transformando em CEP. Então estava abraçando definitivamente a questão do ensino profissionalizante, do ensino profissional. Aí ele se transforma em CEP e eu vou trabalhar diretamente com os alunos de Proeja, no CEP Regi Pacheco, em Jiquié, Bahia. Jiquié é uma cidade que faz a transição entre a Mata Atlântica e o sertão. É uma cidade que está a mais ou menos 300 quilômetros de Salvador, 300 e poucos quilômetros de Salvador. Quando eu li o documento que dá origem ao Proeja, aí eu fiquei apaixonado, porque ele deixa muito claro que é um programa que visa reparar o que o Estado tinha negado ao aluno. O Estado, de acordo com a nossa Constituição, ele deve oferecer ensino gratuito e obrigatório para todo jovem, para todo cidadão. E o PROEJ ele nasce da necessidade de reparar, de dar àquele jovem que não teve na idade considerada ideal, ele não teve acesso à escola e depois da idade adulta ele pretende voltar. Mas por trás desse jovem adulto trabalhador existem inúmeras histórias de famílias destruídas, histórias de alcoolismo, de abusos, de assédios, histórias de necessidades especiais que nem sempre a instituição ou o Estado foi capaz de suprir. Então são histórias fascinantes e a minha formação é historiador. Eu sou historiador de formação e isso me fascinou. Eu sou Harrison Novaes, historiador licenciado pela Universidade Estadual de Santa Cruz, mestrando do Prof.EPT junto ao IF Baiano no campus de Catu. E neste programa de mestrado, junto com a minha orientadora, a professora doutora Camila Lima, nós desenvolvemos uma pesquisa sobre a evasão no CEP Regi Pacheco. Essa pesquisa tem o título de Proeja Noturno no CEP Regi Pacheco. A evasão sob a perspectiva discente. Como parte desse programa de mestrado, nós elaboramos este mini documentário e, para enriquecer nosso documentário, nós convidamos alguns colegas, professores, para discorrer e esclarecer sobre o problema da evasão junto à nossa instituição. Ao ingressar no Prof.EPT, eu comecei algumas leituras e me interessei pela questão da evasão. E eu percebi que existiam vários textos e vários trabalhos acadêmicos que falavam de evasão, mas sempre a evasão era tratada a partir da ótica da instituição ou do professor. E por isso que nós optamos em fazer um trabalho, fazer uma dissertação que desse lugar de fala ao aluno. Para desenvolver o documentário, nós convidamos alguns professores, eles foram convidados a dialogar sobre os 3 eixos que norteiam a pesquisa e as suas consequências ou influência na evasão. Esses eixos são as questões pessoais, a família, o trabalho, os traumas, as frustrações, os problemas econômicos, sociais, o local que ele mora, a cor da pele e como tudo isso se relaciona e influencia na evasão. O segundo eixo são as questões acadêmicas. Qual é a bagagem que esse aluno traz, onde ele estudou, como ele fez o primário, o Fundamental 1, o Fundamental 2, e se essa bagagem que ele traz é suficiente para ele cursar um curso técnico, ele realizar um curso técnico, e para, consequentemente,
ele atuar na área a qual escolheu. O terceiro eixo se relaciona à própria instituição, ao CEP Regis Pacheco. Se a instituição oferece condições adequadas para que esse aluno desenvolva o curso, se as aulas ministradas são atraentes, se o laboratório é utilizado, se existe o mínimo de conforto, se as salas são confortáveis, se o ambiente escolar é um ambiente agradável, se há sensibilidade por parte da equipe docente e da gestão para atrair esse aluno e fazer com que ele permaneça na sala de aula. Então esses três eixos são os eixos norteadores, tanto do documentário quanto da dissertação. E nós, durante o documentário, a gente refletiu sobre ele e as suas influências nas possíveis causas da evasão. No ano de 2012, a gente fez a transição desse ensino médio regular, fundamental regular, para o ensino profissional aqui no nosso centro. Então, desde então, no ano de 2012, eu comecei a atuação nas turmas do ProEja, né? A gente tem 3 modalidades, mas sempre, todo semestre, né, nossa distribuição de carga horária é semestral. Então, semestralmente, a gente tem, né, novas turmas e sempre atuando com turmas do ProEja. Com a EJA, eu acredito estar trabalhando há mais de 15 anos. Eu acho que desde que foi instituído a modalidade aqui no colégio, eu já trabalho com a EJA. Sou funcionário do Estado há 23 anos e há 25 anos sou professor também da rede estadual. Também passei pela rede privada durante 15 anos e atualmente estou atuando na CPA e também nos cursos profissionais da Escola CEP Regis Pacheco. Bem, quando a gente tem também esse contato mais direto com esses alunos do ProEja, a gente percebe assim, que muitos apresentam uma grande deficiência. Alguns deixaram de estudar, deixaram o ensino fundamental, concluíram o ensino fundamental há muitos anos, né? Eles relatam que muitas vezes 10 ou mais, muitas vezes mais de 10 anos, deixaram de estudar e eles retornam para a sala de aula, trazendo muitas deficiências, né? Então a gente encontra aí alguns praticamente que não foram devidamente alfabetizados, né? Então eles encontram uma grande dificuldade no aprendizado para conseguir acompanhar os conteúdos, principalmente as disciplinas ditas técnicas, porque a gente tem as disciplinas da base comum e tem as disciplinas técnicas. Então, muitos relatam essa dificuldade e a gente percebe também, né, no dia a dia. Eu, como professora de língua portuguesa, em relação aos textos que a gente discute e as produções textuais, eu percebo assim, muita dificuldade para que eles possam acompanhar mesmo e poder se expressar e tal. Então, isso dificulta, muitas vezes. São alunos pobres, né? São alunos um nível socioeconômico bastante baixo, uma carência muito grande, são operários, em sua maioria eles trabalham durante todo o dia, muitas vezes numa jornada bastante exaustiva e saem desse trabalho diretamente para a escola. Porque quando eles não têm a oportunidade de fazer um bom ensino fundamental, quando eles não têm a possibilidade de só estudar e questões como questões financeiras, questões sociais, questões de saúde os leva a optar por um curso noturno para que possam trabalhar, cuidar da família. Tem casos de pessoas que precisam cuidar dos filhos, etc. É uma das razões. A outra é a dificuldade em fazer, né, um bom curso e os leva, eu acredito que seja como se eles fossem quase que jogados na EJA. Primeiro, eu acho que o grande indicativo é a necessidade. Pelo contexto de vida, pela situação que ele leva, pelo histórico em ter que conciliar estudo com trabalho, com família. Então, a EJA seria o mais adequado para ele nesse contexto educacional, para que ele pudesse ter, né,
um certificado, uma conclusão de uma etapa, aí já é o que se encontra mais com o melhor perfil. Eles relatam que estão desempregados, muitos fazem bicos ou têm um trabalho, né, assim, que não seja com carteira assinada durante o dia, e eles procuram principalmente o turno da noite para que possam cursar o PROEJA, né, obter essa certificação, esse ensino médio, para que eles possam tentar atuar no mercado de trabalho de forma que consigam, já como profissionais, um emprego certo, como eles falam, né, com carteira assinada. Então, eu acho que de imediato seria isso, essa escolha do PROEJA com essa intenção para que eles possam, de certa forma, melhorar a situação econômica deles. Geralmente são meninos de periferia, apesar de nossa escola não ficar numa periferia, mas é uma escola de grande porte, que abarca diversos cursos. Então, eles são trazidos para cá, mas a dificuldade, a base mesmo que eles não têm, né? É um dos fatores. Há um déficit muito grande em relação a conteúdo. São alunos oriundos da escola municipal e que boa parte dessa escola tem uma deficiência muito grande. Eles já também, devido ao contexto de família, de vida, de trabalho, isso já acarreta nessa formação acadêmica deficitária. E quando eles chegam aqui, se deparam com um estudo um tanto quanto mais avançado e a dificuldade só tende a aumentar. Mas uma base muito delicada, essa parte do conteúdo, né? Essa parte acadêmica deles. Quando a gente questiona o nosso aluno, por que você escolheu esse curso, que são diversos aqui, não é? Poucos são aqueles que dizem assim, eu escolhi esse curso porque eu quero fazer administração, eu quero fazer informática. Alguns chegam à secretaria da escola e pegam ou escolhem, nem escolhem, eles ficam com aquilo que lhes é oferecido. Muitas vezes a gente já começou, as aulas já começaram, a primeira unidade, e eles sequer sabem o curso que estão fazendo. A verdade é essa. Muitos relatam que assim, os materiais que a gente tem nos laboratórios, que eles são insuficientes, que a gente não tem como atender a demanda desses alunos, né? Então, muitas vezes a gente tem que dividir em grupos para que possa trazer, né, para esses laboratórios. É uma estrutura boa, mas ainda não totalmente adequada, né? Se você fizer uma análise assim, comparativa, se fizer pegando como referência, né, de onde eles vêm, que é daquela sala de aula do ensino municipal, em que as escolas são menores, a sala de aula é menor, ela tem um grau de desconforto muito grande. Se a gente fizer essa comparação, pegar essa referência, as salas daqui são muito boas, porque são mais amplas, tem, né, abertura de janelas, são mais arejadas e tal. Mas quando você faz uma análise mais aprofundada da estrutura de um modo geral, a gente começa a analisar as deficiências. Deficiência de laboratório, deficiência de refrigeração das salas, né? De que é uma cidade muito quente, seria obrigatório ter essa refrigeração em todas as salas. Nós não temos. Então, de uma maneira geral, ainda deixa a desejar. É só a gente olhar ao redor, né? Olha só as condições desses ventiladores, o barulho que eles fazem. É verdade que a escola passou, acredito que há uns 20 anos, por uma reforma, mas se a gente for fazer uma comparação, ela continua a mesma escola de 50 anos atrás. Não tem os recursos necessários, o laboratório é deficiente, não tem equipamentos adequados, biblioteca deixando muito a desejar, os alunos se queixam, as salas são mal ventiladas, poucas são aquelas. Agora, esse ano que tem um aparelho de ar-condicionado, a maioria são esses ventiladores barulhentos, que às vezes interferem. Se a gente desliga os aparelhos de ventilador, eles também ficam agoniados, porque não há quem aguente ficar nesse calor de Jequié, não é? E ficar bem. Então, falta muito para ser a escola que a gente sonha, que a gente espera, que a gente quer.
por ser uma cidade muito quente, né, a gente tem, mesmo à noite, né, as salas são muito quentes, então assim, a estrutura que a gente tem no momento ainda não é adequada, está longe de ser adequada, né? Então a gente já tem algumas poucas salas aqui no centro que já tem ar-condicionado e a gente já percebe o relato dos alunos assim que torna até um ambiente mais agradável, parece que você se sente um pouco mais estimulado até para absorver o conteúdo, para estar em sala de aula. Mas em sua maioria a estrutura ainda é muito precária. Então a gente entra na sala, são dois ventiladores muito barulhentos. As aulas práticas também são aulas que fundamentam, né, de alguma maneira assim, de uma forma muito importante, a formação profissional. Você pega, é importante a parte teórica, extremamente importante e também fundamental no processo. Mas essa parte teórica, ela precisa estar unida à parte prática, que em muitos cursos, isso, por N motivos, isso deixa a desejar. Então, muitas vezes essa prática só vai acontecer mesmo lá no período que eles estão estagiando. As aulas vagas, você tem o principal motivo é a falta do professor, né? Essa falta pode ser acarretada por não ter o professor mesmo na instituição, não existe o professor na instituição. Esse professor, quando existe, muitas vezes não vem, ele não comparece. E não ter o professor na instituição contratado pelo Estado, que seria o REDA, né? Que nós conhecemos como contrato. E esse professor efetivo, que falta às aulas. Então, esses são os dois grandes indicadores do motivo de tantas aulas vagas, né? Então, eu acredito que cabe ao Estado promover concursos para que novos professores ingressem. Uma outra questão que é necessário sinalizar são os professores que chegam ao seu período de aposentadoria e o Estado fica postergando essa publicação e já são pessoas que cumpriram o seu tempo, mas estão cansadas, estão doentes. Também tem uma outra questão, a carga horária do professor extenuante, professores, na maioria aqui, com 60 horas. Isso tudo dificulta. Você começa com uma sala com 40 alunos, 35 alunos no primeiro módulo. No avançar do curso, quando você chega ao segundo módulo, ou o módulo 3, que já está chegando ali no meio do curso, você vai cair para um número de 15 a 10 alunos. E se conseguir sustentar esses 15 a 10 até o módulo final, que é o M5, vai ser uma grande vitória, que às vezes ainda cai mais do que esse número. E isso pode causar um prejuízo à própria turma, porque a sala pode ser fechada, né? Eles vão ter que migrar para outro curso, outra sala, é um atraso de semestre. Mas a evasão é muito grande. Se a gente tivesse talvez um diálogo e uma forma de tentar ajudar, identificar qual é o problema maior que está fazendo com que ele pense em desistir, antes que ele evada, talvez a gente conseguisse evitar, né, essa evasão. Mas a partir do momento que ele sai, ele, por exemplo, começa a trabalhar, que ele muda de cidade, então muitas vezes ele troca o número de telefone. Então quando a gente tenta ligar, a própria direção, a coordenação tenta um contato com esse aluno, muitas vezes nem é mais o mesmo número. Então, esse contato, ele não existe. Uma sala cheia, de repente ela começa a ficar muito vazia, né? Número de alunos, você nota. A coordenação nota, a direção nota. Talvez o que não tem ainda é um projeto sistemático, né? Sistematizado, para trazer esse aluno de volta. Eles trabalham o dia inteiro, então quando chega a noite eles estão exaustos. E é preciso muita força de vontade para querer continuar um curso do jeito que muitos de nós fizemos há tempos atrás, não é? Porque é preciso
saber o que é educação e a importância que a educação tem na vida do indivíduo, da pessoa, para querer continuar a despeito de tudo. Bom, eu creio que, por ser uma escola de grande porte, essa grande quantidade de alunos que a gente tem semestralmente, talvez isso dificulte. Eu acho que talvez numa escola pequena, onde você acaba criando um vínculo maior, né, assim, de mais proximidade com essas turmas, talvez fosse mais fácil. A gente sente a falta do aluno, às vezes comunica a direção, a coordenação. Em algumas vezes nós tivemos aquela busca ativa, né, pelo aluno, que nós mesmos participamos em procurar o aluno, procurar saber, mas eu acredito que poderia ser um trabalho mais sistemático, né, de buscar o aluno, procurar saber quais as razões da evasão, por que ele não está participando, por que ele não está vindo, e achar um meio de trazê-los de volta para a escola. Isso não funciona de uma maneira sistemática. Era preciso que se estabelecesse assim parâmetros para como resgatar esse aluno durante todo o semestre. Porque muitas vezes quando se faz essa busca ativa, quando se vai atrás desse aluno evadido, é próximo ao fim, ou então já até acabou o semestre e está tentando resgatá-lo no outro semestre. Então há esse delay, esse hábito, né, que fica entre a evasão que o aluno apresenta, a escola nota essa evasão, porém a atitude talvez é que demore um pouco. Existe a atitude, mas ela demora e não é sistematizada. A gente percebe quem está faltando, é através da chamada, não é? É através mesmo da ocupação da sala de aula, a gente percebe, nós os professores percebemos. Mas eu acredito que isso ainda não chegou à direção para que ações mesmo efetivas sejam tomadas para que essa situação seja resolvida. Também temos a questão o tamanho do colégio e a falta de pessoal para trabalhar, né? A falta de funcionários nos diversos setores da escola. Muitos não têm nenhuma alimentação adequada em casa, então muitos até buscam a escola como assim, é um lugar onde eu vou encontrar comida, né? Um lanche à noite, assim. Por exemplo, ano passado eu soube de alunos que estavam trazendo até filhos para a escola para que pudessem se alimentar. Então, se a gente for pensar nesses vários fatores que fazem com que eles desistam, se sintam desestimulados, então a questão da pobreza, né, dessa condição social mesmo, acho que pesa muito, de não ter dinheiro para o transporte, para vir para a escola, né? Muitos dependem de carona, muitos dependem do transporte que é oferecido pela prefeitura. O CEP é um dos poucos centros que tem o apoio sistematizado, a chamada sala de apoio pedagógico, né? Que atende, são 2 salas, e essas salas elas são voltadas para o atendimento a esse aluno com necessidades especiais, né? Tem alguns casos que chegam para a gente e falam expressamente assim, eu tenho um problema e eu preciso de acompanhamento. Então, quando eles nos procuram pedindo essa ajuda, a gente tem como ajudar, principalmente encaminhando para essa sala que a gente tem aqui no centro, que é essa sala de multifuncional, né? Porque se a gente pega a realidade do aluno da EJA, que é noturno, ele já está ali durante as aulas no turno da noite. Para frequentar a sala de apoio pedagógico, ele teria que vir no turno oposto. O turno oposto para ele é inviável, muitas vezes, porque ele está no trabalho, está com a família, está cuidando de um parente doente, mora extremamente longe. Ele não tem como estar aqui um turno oposto e depois voltar para as aulas da noite, muitas vezes pela distância. Mas eu também sei que, em decorrência da demanda, nem todos são atendidos. Mas muitas vezes por ignorância, né, mesmo como você falou, por não saber os caminhos que eles devem percorrer, muitas vezes ele procura diretamente o professor da disciplina. Ele faltou uma prova, um teste, faltou uma avaliação, né, de uma maneira geral, faltou a própria aula, e o professor não tem essa sensibilidade, essa visão mais ampla de que ali existe um aluno da EJA, que esse aluno da EJA traz um arcabouço totalmente diferenciado de alunos do curso regular, por exemplo, né, da manhã,
ele não ter essa sensibilidade de entender, procurar saber o que é que está acontecendo, dar uma segunda chance, passar inclusive uma atividade diferenciada, até para que seja realizada em casa mesmo. Professores sensíveis a essa questão, e eu sei que tem muitos aqui, apesar de não todos, então levam essas situações em consideração. Outros, entretanto, não, né? Mas eu acredito que a direção poderia fazer com os professores todos um trabalho que pudesse, que palavra eu uso? Sensibilizar, a palavra é essa, sensibilizar os professores para essas questões. Eu não indicaria o único culpado, mas existem culpados, né? A culpa é do próprio contexto, da própria estrutura social brasileira, da própria estrutura social que não possibilita que ele tenha, né, essa possibilidade de um estudo mais tranquilo, que ele possa ter um emprego, né, com valorização de profissão. A culpa está também na falta de perspectiva apresentada para ele, quando ele se depara com a realidade da cidade, com a falta de opção na cidade. Às vezes a cidade não apresenta nem a opção para estágio. Imagine aí para ele se consolidar no emprego dentro do curso que ele está fazendo. A culpa reside também em parte do corpo docente, que não tem a sensibilidade de entender que esse aluno da EJA é um aluno diferente, né? Um aluno com uma visão, que você tem que ter uma visão mais amadurecida do que seja educação, do que seja acompanhar esse adulto em uma formação muitas vezes já atrasada, uma formação muitas vezes já que traz um peso de cansaço, de problemas, de histórico de vida. Então, a culpa está também na escola, muitas vezes do sistema, do próprio Estado, que não olha como deveria olhar para esse aluno da EJA. Aí na escola, no termo de estrutura, esses problemas que nós apresentamos anteriormente, de laboratório, refrigeração das salas, nossa cidade ser muito quente. Então a culpa ela se distribui, né, na verdade, entre vários elementos, entre vários culpados. Todos devem assumir um pouco dessa culpa, né? As necessidades deles são as básicas, né? Desde as necessidades básicas. Lhes falta comida, lhes falta casa, lhes falta apoio. Muitos pararam de trabalhar, pararam de estudar porque precisam trabalhar, outros constituíram família, precisam cuidar, principalmente as mulheres, cuidar dos filhos. Aí fica naquela questão, mesmo que entendam que a educação é importante para ela naquele momento, mas entre estudar e cuidar do filho, porque muitas também se julgam ou se culpam, não sei, eu procurei filho tão cedo e eu vi isso lá, né? Então eu tenho que dar conta, abandonam para cuidar do filho. A palavra que nós precisamos passar para esse aluno da EJA é sempre uma palavra de incentivo. Esse incentivo para fazer com que ele, apesar de tudo, né, apesar de todas as dificuldades que ele encontra lá fora e encontra aqui dentro, fazer com que ele não desista. Porque mesmo que tenha uma formação deficitária, mesmo que tenha problemas nas aulas práticas, ao não comparecimento como deveria ser, aos laboratórios, mesmo que tenha aulas vagas, ele vai precisar, a sociedade vai exigir dele uma titulação, que é essa titulação mínima do ensino médio. O meu lugar de fala é um lugar de muita propriedade no que diz respeito a essas questões todas que esses alunos passam nesse momento. Talvez, por minha formação, claro, ter sido bem anterior, eu já estou praticamente saindo, né, da escola, já cumpri meu tempo, mas eu passei por tudo isso. Talvez a diferença, e nisso eu
eu até me envaideço um pouco, não me orgulho disso com relação aos alunos, mas eu sabia da importância da educação em minha vida. E apesar de passar por muitos desses problemas que esses alunos estão passando, eu sabia que o caminho era esse. Eu sabia que não havia outro caminho, principalmente para o pobre, para o preto, para o de periferia, para a mulher, principalmente. Então eu pensava, eu não tenho saída, a minha saída tem que ser a educação. Olha, você vai se formar, vai ter um ensino médio, vai ter uma formação profissional, pode estar à frente de outro lá fora que não tem formação profissional, porque você vai apresentar esse certificado como técnico em determinada área. Isso é muito importante, porque você vai ser avaliado como um profissional específico e conhecedor daquela área. Eu sei que são muitos os entraves, são muitas as dificuldades, mas eu consigo visualizar naqueles que conseguem concluir o ensino médio junto com um profissional aqui, nesses cursos de colégio, eu consigo visualizar em muitos o crescimento. Eu encontro ex-alunos nos mais diversos setores, sejam trabalhando em órgãos públicos, sejam trabalhando em empresas aqui na cidade, então isso, de certa forma, me deixa muito feliz. Cada um que eu encontro atuando no mercado de trabalho, ou que vira para mim e fala, eu estou trabalhando, eu estou estagiando, então, assim, são esses exemplos que fazem com que eu acredite que se ele se desse uma nova chance, talvez ele estaria entre aqueles que tiveram uma oportunidade, né, que conseguiram um emprego. Trabalhei cedo porque fui obrigada a trabalhar também, mas nunca perdi de vista a questão educação é prioridade. E a despeito de tudo, eu vou concluir meus estudos. E não foi fácil não pensa que foi fácil não. Muitas vezes saía do próprio trabalho sem um banho, sem um alimento e vinha direto para aqui, porque o tempo, o horário também não me permitia, como muitos deles aqui hoje. Mas consegui terminar. E o que eu digo para eles com mensagem é, não desista. Apesar de todo o sacrifício que a gente sabe que vocês passam, tenta entender que sem educação a gente não vai muito longe, a gente não consegue trilhar um caminho muito longo. A evasão escolar é um problema crônico e plural. É um problema multifacetado, com fatores que passam pela família, pela instituição, pela sociedade. É um problema muito profundo e muito complexo de ser resolvido. O objetivo do nosso trabalho é que ele fomente uma discussão junto ao nosso centro sobre a evasão escolar no colégio noturno do Regi Pacheco. Nós temos elevados números de evasão e se a gente conseguir fazer com que, ou melhor, o nosso objetivo é fazer com que a comunidade acadêmica comece a enxergar o aluno evadido, que ele deixe de ser um invisível e que esse problema passe a ser debatido e que a gente encontre soluções para estancá-lo e para combatê-lo.